Bem-vindos ao programa de formação em alfabetização matemática do segundo semestre. Como sempre, a gente inicia de olho no nosso plano bimestral. E aí o nosso mapa desse mês nos diz que as habilidades aí mais importantes que a gente precisa ficar de olho é a habilidade 22, a 18 e a 19. Na 22, a gente tem aí como habilidade que as crianças consigam comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabela de dupla entrada e em gráficos de coluna simples ou barras, para elas melhor compreender aspectos da realidade próxima. Como o gráfico de coluna simples ou barras, é sempre muito trabalhado, hoje a gente vai focar nas tabelas de dupla entrada. Depois, vou trazer para vocês algumas atividades para a duração de intervalo de tempo entre datas, semanas, meses, anos, aí utilizando o calendário, E a 19 que traz aí a questão da medição da duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital. Nessa habilidade, na verdade, eu trouxe um recurso digital para a gente utilizar a TV, os Chromebooks, tablets, enfim, o recurso que a escola tiver aí do meio digital, tá bom? Então, vamos lá. Então, pensando nas tabelas de dupla entrada, eu trouxe duas possibilidades de exploração. Uma, usando as cartelas de ovo, um material de sucata, que é fácil, da gente conseguir. E aí a gente pode usar fichas tanto de números quanto de letras e usar essa cartela de ovo como sendo o nosso tabuleiro, a nossa tabela, para a gente poder trabalhar com as duplas entradas. Ou simplesmente uma tabela construída mesmo no computador, você plastifica e pode usá-la também, de formas diferentes. Aqui eu trouxe na nossa cartela de ovo uma tabela de dupla entrada para formação de palavras e na construída aí no Word, bonitinha, para formação de números, Então, como que funciona? Então, na primeira tabela, a da cartela aí de ovos, a criança vai ter dois dados, um com letras, outro com número. E aí ela vai ter ali na coluna os números, e na linha as letras. E conforme o que for sorteado no dado, ela vai juntando as sílabas que estão ali, representando cada um deles, para formar palavras. Então, vamos supor que eu joguei o dado e tirei no dado de números o número 1 e no dado de letras a letra A. Então, a criança vai juntar a sílaba que está ali no número 1 com a sílaba que está na letra A. E aí ela formou a palavra gato. Vamos supor que a criança jogou o dado e ela tirou o número 3 e a letra B. Então, ela vai juntar o Fá e o Cá. Então, vai formar a palavrinha faca. Então, eu estou trabalhando a tabela de dupla entrada e, ao mesmo tempo, a alfabetização, tá? Então, é uma sugestão aí para vocês. Na outra tabela, eu tenho números pares na linha e números ímpares na coluna. E aí eu tenho um dado de números pares e um dado de números ímpares. E a criança vai jogar. Então, vamos supor que ela jogou o dado, aí como está no exemplo, e tirou o 3 e o 4. Então, ela teria que juntar o 3 e o 4, que daria o número 34. E aí eu posso pedir para ela representar no ábaco, eu posso pedir para ela representar com palitos, eu posso pedir para ela escrever por extenso esse número que ela sorteou no dado. Como também eu posso criar situações problemas. Você tirou o 3 e o 4. Qual é o maior número possível que a gente pode formar com o 3 e o 4? E aí vai ter criança que vai colocar o 34, vai ter criança que vai falar, não, o 43 é maior, Então, você pode trabalhar de diferentes formas esses dois exemplos de tabela que eu coloquei aí para vocês, tá bom? Podemos também fazer um tapete no chão ou riscar uma tabela no chão com giz, E fazer a mesma atividade que eu coloquei aqui para vocês nesse slide. Então, colocar os números ímpares na primeira coluna
os números pares na primeira linha, joga-se o dado e a criança tem que andar na tabela e escrever com o giz que número que formou, né? Se for no chão aí, no caso, desenhado de giz. Então, veja, se eu quiser um material mais elaborado, eu posso fazer. Se eu quiser usar uma sucata para fazer um jogo, eu posso, mas eu também posso simplesmente riscar no chão e brincar com eles, com o corpo, que eu vou estar trabalhando os conceitos da tabela de dupla entrada da mesma maneira, tá bom? Pensando na outra habilidade da duração de tempo entre duas datas, né, com o uso do calendário, eu trouxe para vocês esse calendário que eu gosto bastante. Ele é um calendário feito com caixinha de leite ou caixinha de suco, né? Vejam que eu trouxe um bem simples. O meu ele é todo encapado de EVA, todo, né, diferente, cheio de bichinho, mas eu trouxe um mais simples para mostrar a importância desse cartaz, né? Então, eu não tenho muitos dotes, eu não sei fazer umas coisas muito bonitas, não tem problema. Você pode fazer encapado com sulfite, como essa professora fez, e fazer um excelente trabalho de exploração desta habilidade que está sendo proposta, né? Então, o que esse calendário explora? Ele explora a sequência numérica, porque as crianças vão colocar os cartõezinhos do número com a data naqueles clipes que estão presos ali nas caixinhas. Então, nesse caso aí, esse mês que está representado, né, que a professora fez, começou o dia 1º no domingo, poderia ter começado na quarta, poderia ter começado na quinta, a criança iria colocar o cartãozinho do número no dia da semana em que esse calendário se iniciasse, né? Outra coisa legal é que você vai dar cartõezinhos para o ajudante do dia, para que ele faça o desenho de como está o tempo naquele dia. E aí esse tempo vai ficar registrado o mês todo ali também. Então veja que as crianças desenharam sol, nuvens, né? Nesse cartaz aí representado no slide, nenhum dia choveu, né? Então veja que legal que a criança, quantas explorações a gente pode fazer. E a outra questão são as quantidades. Então a professora aí utilizou lápis, você pode usar canudo, você pode usar palito, você pode usar bolinha de crepom, né? Aí vai da criatividade do material disponível para cada um. Pode usar cortador de EVA e fazer diferentes figurinhas para colocar aí, né? O importante é que para cada quantidade a criança possa representar ela com um material concreto, né? E aí, pensando na habilidade da BNCC, da duração de intervalo entre duas datas, como que eu posso trabalhar? Posso simplesmente pegar um pedaço de papel cartão, né, e cobrir, né, aí um intervalo. Então, por exemplo, ó lá, coloquei um cartão azul aí e cobri as datas que estão entre o dia 8 e o dia 14. Que datas estão escondidas, né? Quantos dias durou esse intervalo que está escondido aí? Então, veja quantas problematizações eu posso fazer. Alguém consegue descobrir e fazer para mim a sequência dos números que estão escondidos atrás do cartão? Que dias da semana representam essas datas? Olha quanta situação problema a gente pode fazer com uma simples atividade no calendário. 10 minutinhos, 20 minutinhos da sua aula, né? E a gente também pode, além dessa sugestão, trabalhar também atividades de correspondência de quantidade, né? De identificar o intervalo escondido, achar o período escondido, contar quanto falta para chegar em datas importantes. Então, vamos supor que no dia 31 vai ter um passeio na escola. E hoje é dia 17. Então, quantos dias faltam para o nosso passeio, né? Ou então, a gente realizou um passeio no dia 5, hoje já é dia 19. Quantos dias já se passou do nosso passeio? Então, veja que fica muito concreto para a gente mostrar para as crianças, para contar com as crianças, para representar, né? Então, veja que a habilidade ela é trabalhada de uma maneira bem concreta com esse tipo de calendário. Uma outra atividade que eu trouxe aqui para vocês é o calendário dinâmico. Aqui as crianças vão jogar em dupla, cada criança vai receber um calendário desse, eu peguei aqui do nosso mês de agosto, né? E cada uma delas vai escolher uma data
né? E vai escrever no caderninho escondido do amigo. Então, vamos supor que eu escolhi o dia 9. E aí, a minha dupla escolhe uma outra data e marca lá no caderno dela. Eu não sei o que ela escolheu e ela não sabe o que eu escolhi, né? Daí, durante o jogo, é legal a professora estar sempre atenta às perguntas que os jogadores vão fazer para tentar descobrir a data que o outro escolheu. Então, a gente espera que as crianças façam perguntas do tipo: é maior que 10? Aí, no meu caso, eu vou responder não. Então, ela já sabe que está entre 1 e 9. É ímpar? Daí eu vou ter que responder sim. Então, ela já sabe que o meu número ou é o 1, ou é o 3, ou é o 5, ou é o 7, ou é o 9. Aí ela pode fazer a seguinte pergunta: está numa quarta-feira? Matou a charada, né? Vou falar sim, está. Ah, então é o número 9. Acertou. Quando o coleguinha acerta, ele ganha o total de pontos da minha data. Então, como eu escolhi o 9, ele ganha 9 pontos. E se eu acertar a data dele, eu vou ganhar o total de pontos que a data dele representa. Nisso, as crianças vão começar a perceber que quanto maior o número que elas escolhem, mais pontos elas conseguem, mas também mais pontos elas podem perder se o amigo acertar. Isso que é legal nesse jogo. No começo, eles não vão fazer essas perguntas pertinentes como eu fiz aqui com vocês. Então, é legal a gente jogar primeiro numa roda com eles, né? Mostrar para eles que tipo de pergunta pode ser feita, né? E apresentando estratégias. Depois, a gente pode pedir para que quem acertou a data do outro conte quais foram as perguntas que ele fez. Então, veja que a gente está ensinando as crianças a observar detalhes do calendário para ganhar um jogo, né? Então, ela está fazendo uma leitura de um gênero textual, calendário, de uma forma dinâmica e totalmente diferente. Depois, o professor também pode criar situações problemas. Então, quem foi o vencedor? Quantos pontos obteve? Qual foi a diferença de pontos entre um e outro? Né? Como que eu descubro a diferença de pontos entre um coleguinha e outro? Posso usar palitos, fazer correspondência termo a termo, os palitos que sobrou é a diferença, né? Então é bem bacana de se explorar muitas atividades com esses jogos aqui, tá bom? E por último, eu trouxe aí o jogo do relógio digital, e para ele a gente vai usar ou a TV, ou o Chromebook, ou tablet nas escolas que tem, né? Então eu tenho aí nesse site dos Jogos 360 o monstro do relógio, e esse monstro do relógio, eu, professora, configuro o jogo como eu quero. Então vamos supor que eu quero que as crianças trabalhem só horas. Então eu vou escolher, né, logo que eu abro o joguinho, vou mostrar aqui para vocês, eu vou escolher aqui, ó, as horas, né? E aí eu escolho se eu quero 24 ou 12 horas aqui, né? E aí eu ponho o OK e o monstrinho aparece e começa a conversar com as crianças, falando que ele tá com fome, que ele quer comer, né? Então, no caso aí, a primeira perguntinha que apareceu quando eu dei o print para vocês foi: quero comer o relógio que marca meia-noite. E aí a gente propõe para as crianças: olha, onde que está marcando meia-noite? E aí eles têm que clicar em cima do relógio digital que vai alimentar o monstrinho, né? Que vai encher a barriguinha do monstrinho. E daí o monstrinho faz carinha de que está satisfeito, de que ele já comeu as horas necessárias e tudo mais. É legal fazer um cartaz com as crianças e ir preenchendo quais foram os reloginhos que o monstrinho comeu, né? Então a gente pode fazer ou na lousa ou no papel craft, né? Uma tabela, e aí a gente coloca a hora que o monstrinho pegou e como que ela apareceu no relógio digital. Então é bem interessante essa atividade, as crianças gostam muito, chama muita atenção porque tem um monstrinho aí que conversa com elas. Espero ter ajudado vocês e até a próxima!